Foram anos de estudos até que cientistas renomados conseguiram provar que a mulher acusada de ser uma assassina em série nunca tinha matado os 4 filhos. E numa das maiores reviravoltas da história, a mulher foi libertada aos 55 anos, depois de passar 20 na cadeia. Como eles fizeram isso, é o que você vai ver agora. Mais de 2 décadas atrás das grades, o tempo todo com o mesmo discurso. Kathleen Folbig sempre negou os crimes, mas foi condenada a 25 anos de prisão por matar os 4 filhos, ainda bebês, entre 1989 e 1999. 3 deles por sufocamento e o primeiro por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mesmo sem nenhuma prova pericial, nenhuma marca de asfixia nos corpos dos filhos, a justiça ignorou a fala da mãe. Confiou só no que havia escrito no diário dela. Eu sei que não há nada de errado com ela, nada fora do ordinário de toda forma, porque era eu, não eles. Com a Sarah, tudo que eu queria era que ela calasse a boca e um dia ela calou. Ela é uma bebê de natureza muito boa. Agradeço a Deus que isso a tenha salvado do destino de seus irmãos. E nesses diários tinham algumas informações que a justiça viu como uma confissão, onde ela confessou sua culpa por ter matado as crianças. Isso acabou sendo uma das peças-chave para a condenação dela. Afinal, parecia muito improvável que 4 bebês, filhos da mesma mãe, tivessem morte natural. Ela mesma mal acreditou quando encontrou a 4ª filha, Laura, sem respirar e precisou mais uma vez chamar uma ambulância. De tão impressionante, a história de Kathleen virou livro. Foi considerada pela opinião pública a pior assassina em série da história do país. Foi horrível o que foi feito com essa mulher. E ela acabou até se tornando uma vítima disso tudo. Essa história toda causou um enorme impacto na vida da Kathleen. A vida dela foi muito afetada e até destruída por tudo o que aconteceu. Desacreditada pelas pessoas e pelo marido, que entregou o diário dela para a polícia e a abandonou. A história triste de Kathleen Folbig não começa com a maternidade marcada pelas mortes de cada um dos bebês que ela teve. O primeiro trauma veio muito antes, quando ela tinha só 1 ano e meio de vida. O pai matou a mãe a facadas e Kathleen foi entregue para adoção. A verdadeira origem só foi revelada quando ela tinha 16 anos. Foi um choque. Essa história só começa a mudar quando Quentin McDermott, um jornalista da TV australiana, resolve pesquisar a fundo o passado de Kathleen. Quentin conta que fez várias visitas a ela na prisão. Na época, a mulher já estava encarcerada havia 15 anos. E desde que eu comecei a estudar o caso dela, eu sempre tive sérias dúvidas sobre a sua condenação. Mas ele tinha um desafio. O sistema penitenciário não permitiria que ela desse entrevistas. Através da melhor amiga de infância, Tracy Chapman, nós nos aproximamos dela. Pedimos que a amiga gravasse as conversas telefônicas que tinha com Kathleen, que foi muito corajosa de aceitar. Ela poderia ser duramente punida por falar a um canal de televisão. Todas as ligações eram monitoradas e gravadas e não podiam passar de 6 minutos. Foram mais de 20 telefonemas no intervalo de 3 dias. O programa foi ao ar em 2018 e a repercussão estrondosa. Em 9 dias, a justiça julgou um recurso da defesa de Kathleen, que estava parado havia 3 anos. O caso foi reaberto, mas a culpa dela foi reafirmada.
Um grupo de 90 cientistas e professores, entre eles 2 ganhadores do Prêmio Nobel, pressionaram o governo pela reabertura das investigações. Meher Sanroque é uma delas. Ela é professora de Direito numa faculdade australiana. Eu e um grupo de professores escrevemos uma carta para a Justiça para dizer que a partir daquele momento seria apropriado que ela fosse libertada da cadeia para ficar junto com seus amigos e família, enquanto partes delicadas do processo ainda estivessem sendo revistas. A intenção deles era analisar amostras de DNA de Kathleen e dos 4 bebês, o que aconteceu no ano passado. Cada bebê tinha uma condição única e rara. Então acreditamos que cada criança morreu de uma causa diferente. Esta cientista é líder da Academia Australiana de Ciências, uma entidade independente que reúne algumas das mentes mais brilhantes do país. Nós conseguimos levantar dados e hipóteses e levamos para o Poder Judicial. Eles tiveram que rever todo o processo e reverter uma decisão. Os 2 primeiros filhos de Kathleen, Caleb e Patrick, tinham uma mutação genética que, em camundongos, demonstrou provocar epilepsia. Normalmente, a causa da morte através da epilepsia é uma queda, onde o indivíduo acaba batendo a cabeça, né? Ou às vezes sufocamento, que ele acaba sendo asfixiado pela própria língua em si, né? Não entra o ar no pulmão e esse indivíduo pode morrer. Nos DNAs de Sarah e Laura foi identificado outro tipo de mutação genética, que pode causar arritmia cardíaca e morte súbita. Muitas das vezes eles podem vir a falecer, a morte súbita, sem nenhum tipo de sintoma, sinal. É comum muitos relatarem que eles falecem dormindo, simplesmente o coração para de bater. Psicólogos e psiquiatras que analisaram o diário de Kathleen concluíram que os relatos dela, usados como a principal base da condenação, não eram uma confissão de culpa. Eles não levaram em consideração que se tratava de uma mulher que havia perdido 4 bebês. Estava vivendo sob extremo luto e um trauma pesado. Com o resultado da pesquisa genética, Kathleen recebeu o perdão incondicional das autoridades e foi colocada em liberdade. A senhora Foley agora está perdoada. Na saída da cadeia, ela recebeu o conforto de Tracy, a única amiga que se manteve ao seu lado o tempo todo. Kathleen vive com a amiga e o marido dela numa fazenda. A minha gratidão eterna vai para os meus amigos e família, principalmente a Tracy. Eu jamais teria sobrevivido a tudo isso se não fosse por ela. Mas a luta para Kathleen não acabou. Apesar de perdoada, ela ainda não é considerada inocente das acusações. Esperamos que seja em breve. Assim, ela deve receber uma compensação de muitos milhões de dólares de indenização para compensar o fato de ter passado 20 anos atrás das grades por um crime que nunca cometeu. Pelos últimos 20 anos, eu estive na prisão. Jamais esqueci meus bebês. Sinto muito a falta deles. Amo meus filhos demais. Muito obrigada. Thank you.